Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro e esse é o ORPcast. No episódio de hoje nós vamos bater um papo com a Bebel Lourenço e a gente vai conversar um pouco sobre essa ideia da violência doméstica, da violência contra a mulher, dentro dessa nossa série sobre direitos humanos. Recentemente nós tivemos essa discussão, inclusive acalorada, pelo lançamento de uma música de uma cantora gospel que aparentemente romantizava a ideia dessa violência doméstica. Então a gente vai bater um papo hoje com ela. Seja muito bem-vinda, Bebel, muito obrigado aí pelo convite, privilégio ter você aqui conosco. Obrigada a vocês, prazer estar com todos vocês aqui hoje. E vamos bater um papo sobre violência doméstica, porque a gente precisa realmente pôr fim nesse ciclo interminável, né, de opressão, de silenciamento, né, de corpos de mulheres dentro e fora das igrejas. A gente que é de Belo Horizonte, a gente está acostumada com você, né? Essa bruxona incrível, assim, essa mulher fantástica. Aqui em Belo Horizonte, a sua repercussão, o seu trabalho é fantástico dentro dessa perspectiva dos feminismos, da cristandade e tudo mais. Mas para quem está batendo esse papo com a gente aqui agora, da primeira vez, como é que ele conhece a Bebel? Quem que é a Bebel? Fala um pouquinho assim para a gente da sua história, da sua trajetória. A Bebel é uma mulher qualquer, né? Vamos falar assim, num senso comum, porque eu não sou acadêmica, né? Então eu não vim de uma área, de uma pesquisa de estudo aprofundado e legitimado, mas eu tenho as minhas pesquisas e as minhas inserções. Eu sou cristã, eu sou aqui de Belo Horizonte e tudo aconteceu, né, de uma forma quase que orgânica. Eu acho que esse despertar do feminismo, ou despertar feminista nas mulheres evangélicas, cristãs, protestantes, ele vem muito organicamente. E quando eu falo organicamente é porque ele perpassa o nosso eu. Então, quando a gente se vê assim, cara, por que aqui na comunidade, na época, né, em 2000, eu me converti em 2000 e frequentava uma igreja desde então. Alguém me perguntou, certa vez, numa das minhas andanças, eu estava fazendo uma escola móvel com o Avalanche, em Recife. Na época, Vitória e Recife eram as duas capitais com maior número de violência doméstica do país. E alguém me perguntou assim, você é pastora lá na sua igreja? Eu falei, não, então você falaram todos esses cargos eclesiásticos da hierarquia das comunidades de fé. E eu falei, não, eu não sou nada lá não, pelo contrário. Tá aí uma boa pergunta, ninguém nunca me deixou falar lá. Que estranho. E aí eu comecei a repensar todos esses lugares. Então, hoje eu caminho com alguns grupos, inclusive o Reino em Pessoa é dessas comunidades de fé que me dá suporte, que me dá amparo, que me dão amizades assim que frutificam a minha vida, né? E a comunidade Êxodo do pastor Enéas e da Karen Colares, que são queridos também. Mas é isso, então eu tenho essas imersões não concluídas em psicanálise e teologia, justamente para entender como que esse recorte da violência doméstica ela agrava e ela infere brutalmente na subjetividade dessas mulheres, né, que professam a fé evangélica. Eu tenho uma formação em administração e uma pós em comunicação e exerço essas atividades hoje numa ONG. E tenho outras escolas, né, de sexualidade, aconselhamento na área de sexualidade, de psicologia pastoral pelo SEM. E hoje, né, além dessas coisas todas, eu sou coordenadora da EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, o núcleo aqui de Belo Horizonte. A EIG, ela desde 2015, através da fundadora Valéria Vilhena e a Vanessa e várias outras mulheres, né, que compõem esse coletivo, a gente tem agido muito fortemente
para a emancipação, libertação, acolhimento e caminhada das mulheres evangélicas em situação de gênero. É um pouco isso aí. Dentro dessa sua caminhada aí, você falou um pouquinho aí dessa ideia das oficinas do Avalanche e tudo mais. Explica pra gente aí como é que era esse processo, o que é o Avalanche, como é que era esse processo das suas aulas lá, como é que funcionava? Sim, o Avalanche, fundado pelos queridos Diniz e Andréia Vargas, é uma escola missionária, uma agência missionária que está localizada em Vitória. E eles têm diversos cursos na área de cristologia, de missiologia, de missão urbana, de sexualidade. E aí o Diniz sempre me convidava, pô, Bebel, você tem que ir lá conhecer, vai lá, acho que vai fazer bem. E inicialmente a escola é muito voltada para atender os cristãos em conflito com a sua sexualidade. É um conteúdo, a escola aborda toda a trajetória que compõe a subjetividade de uma pessoa em relação ao desfecho da sua sexualidade. Então, é muito gratificante, né, ver que na grade de uma escola de missões cristãs, eu até arrisco dizer que hoje o Avalanche tem um viés bem mais de uma cosmovisão cristã, né, mais conservador nesse sentido, mas é muito interessante a gente ver que a escola de sexualidade aborda Simone de Beauvoir, adota ideologia queer e com muito respeito e colocando pós e contras, né, sem um viés. Eles têm esse cuidado de não ter uma predileção, né, a nenhum viés, entendem que toda leitura é a partir de uma leitura bíblica. Então é muito gratificante a gente ver pastores tendo a oportunidade de entender o que é um feminismo a partir de toda a construção das ondas feministas, né? E desconstruir muitas coisas, como a gente ainda vê sendo forjado nas igrejas, que feminismo é do demônio, que feministas são mal amadas, que feministas são mulheres que não conseguem arrumar marido, né? A gente ainda escuta isso, infelizmente. Então, entender que essas escolas abordam, né? Eu vou falar só desse viés, mas mesmo assim, ainda não existe, que eu acho que é uma lacuna, né, já antecipando e misturando todos os nossos assuntos aqui, mas ainda é uma lacuna a ideia de que a igreja deveria abordar a sexualidade tanto da mulher quanto do homem, primeiro de uma forma individual e saudável, e não como a gente vê sendo reproduzido nas escolas hoje, ou nas escolas dominicais, nos pequenos grupos, né, nas EBDs da vida, como uma forma castradora, repressiva, muitas vezes, né, opressiva, né, o pessoal fica muito opresso ali quando isso é abordado dentro do ambiente das igrejas. E a gente sabe que isso, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, mas a gente sabe que isso ajuda, principalmente nesse recorte feminino, nessa castração da mulher, e que coloca ela muito mais facilmente numa situação de subserviência. Mas foi uma experiência muito rica, é sempre uma experiência, a partilha dos estudos, sair do seu local de conforto, ficar imerso numa escola como é o Avalanche, onde você se hospeda, né? Se hospedava lá, ou muito próximo, comia junto com os alunos e os professores. Eu tive essa passagem enquanto aluna, onde eu fiz os cursos de sexualidade e aconselhamento, e eu ministrei também aulas no curso de comunicação e arte e na escola de fé, história e política. Inclusive foi a última escola do Avalanche. Foi muito rico, mas foi muito polêmico, e eu acho que realmente eles não vão conseguir abrir essa grade mais enquanto a gente estiver tão polarizado, porque pastores do Brasil inteiro enviam missionários, enviam pastores, enviam ovelhas, e quando a gente tem essa leitura crítica das escrituras, que promove essa emancipação e esse pensamento crítico no cristão, ele realmente se desfaz de muitos grilhões dogmáticos, institucionais,
né, que são colocados ali para doutrinação. Muito legal, Bebel, ouvir você falar da Avalanche. Eu não fui aluno de lá, né? Não fui fazer a escola, mas eu conheci o Diniz, porque a gente aqui em BH trabalhava essa temática das missões urbanas. Aí a gente trouxe o Diniz várias vezes para dar essa escola de fé e política, para poder falar sobre missiologia urbana. Então a gente aprendeu um pouquinho do DNA, né, Avalanche, assim. E aí já partindo para o assunto do podcast principal, assim, que é a sua área de trabalho, a sua atuação, a gente gosta muito de definir para as pessoas aqui, não só conceitos, mas uma definição um pouco mais clara das coisas, porque tem muitos assuntos que a gente aborda que as pessoas nunca ouviram. Nesse momento de pandemia, saiu no jornal, na internet, vários casos de violência doméstica, do aumento disso. Então, para você, o que seria a violência doméstica e familiar e por que ela acontece de modo geral? Eu vou tentar responder, Walter, com palavras mais simples, porque se a gente joga no Google essa definição, a gente tem diversas abordagens, né? Mas, basicamente, violência doméstica é toda violência no âmbito doméstico, geralmente de um homem contra uma mulher, mas a gente aborda no âmbito da lei que casais homoafetivos também considera-se como a Lei Maria da Penha, né? Ela também aborda quando é casal homoafetivo, mulheres com mulheres. Então é toda violência feita em cima de mulher dentro do ambiente doméstico, independente se é o companheiro, se é o marido, se é o namorado, se é um parente próximo, né? Ou se é uma pessoa que mora ali naquele mesmo loteamento, naquele mesmo espaço de convívio. E é interessante porque eu acho que eu vou me adiantar um pouquinho aqui, mas essa violência, é difícil a gente pensar nisso quando a gente aborda os tipos de violência e que há bem pouco tempo atrás isso era tão cultural que a gente não questionava, a gente não conseguia enxergar que aquilo ali era uma violência, né? Então, o exemplo clássico do marido que bate na sua esposa, né? Ou do companheiro que bate na sua companheira, que agride ela fisicamente. Vamos falar primeiro de violência física. Era muito comum, né? Tanto que a gente tem aquele bordãozinho em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E isso é tão cultural que nós ficamos muito constrangidos muitas vezes quando a gente se depara com ruídos, com barulhos, com situações, né, onde existe uma briga, um desentendimento conjugal, e em apartar, né, tipo assim, olha, vocês precisam resolver isso, até entendo, mas não é a violência que vai resolver. E trazendo isso para o ambiente familiar, principalmente quando a gente entende o Brasil, né, uma coisa é a gente falar de uma estrutura em uma situação normal de temperatura e pressão, o papai, a mamãe, os filhinhos, a casa estruturada, o papai trabalha, a mamãe trabalha, então eles têm um sustento. Mas isso não é a realidade de 70% da família brasileira. Nós temos muitas mães solteiras que têm filhos precocemente e que muitas vezes ainda moram com as suas mães, né? Então as avós criam os filhos e elas não têm companheiros fixos, e esses companheiros têm essas situações de violência no mesmo cômodo que moram 5, 6 pessoas e que a rotatividade dessa troca de parceiros, isso não é uma condenatória não, tá, gente? Mas é porque isso acontece, né? Isso realmente acontece nas comunidades, nesse Brasil que não é a nossa bolha perfeita, né? Nos colocando muito numa situação privilegiada aqui agora. E isso alcança todas as camadas sociais, não estou falando que isso acontece só na periferia ou nas comunidades, isso alcança todas as camadas sociais, mas é toda essa violência, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela moral, seja ela patrimonial, que acontece no ambiente doméstico, dentro de casa. Então, resumidamente, é bem isso, a violência doméstica. Falando sobre violência doméstica, e o Walter até disse esse lance do número, né, de violência doméstica aumentou muito com essa ideia do isolamento, da quarentena, e a gente vai percebendo até por os dados, assim,
que o Brasil é um local, né? Um país muito hostil para as mulheres. Salvo engano, é o 4º ou 5º do mundo que mais se mata mulher e tal. Eu queria ver com você como é que você define essa ideia do feminicídio e como que você faz essa leitura desse país hostil para as mulheres. Se você consegue pensar em alguma causa, algum efeito, se existe alguma relação disso com a fé, com a igreja, como é que você pensa isso? É importante a gente tipificar a maneira correta esse tipo de assassinato, mesmo recentemente o presidente do Brasil tendo desconsiderado, falando que não via a menor necessidade de se ter uma palavra diferenciada, que se é uma pessoa que está morrendo, então é um homicídio. Mas é importante a gente tipificar a palavra feminicídio, principalmente para que a gente consiga quantificar, né, isso em números absolutos para os relatórios de segurança, porque o feminicídio ele ocorre toda vez que existe o assassinato, a morte, né, intencional de uma pessoa do sexo feminino. E geralmente isso se dá por causa de uma passionalidade. Então é um companheiro, um ex-companheiro, um companheiro ou uma companheira que assassina a sua ex-companheira pelo simples fato de não aceitar o fim do relacionamento e de não aceitar que a sua ex-companheira possa ter uma vida, que aquela vida continua. Então isso é tão absurdo, né, da gente pensar que no Brasil 13 mulheres são assassinadas por dia em crimes de feminicídio, ou seja, pelo fato de serem mulheres. Isso é um dado muito alto, né? O Gibran contextualizou bem aí esses números no Brasil, e eu não queria ser leviana aqui em falar por que as coisas acontecem, mas eu arrisco dizer que acontecem porque a nossa sociedade estruturalmente e historicamente foi constituída numa base capitalista judaico-cristã, onde mulheres são secundárias. Mulheres são repositórios da honra masculina. Mulheres são subservientes. Mulheres são subalternizadas. Mulheres são descartáveis. Então, isso acontece porque acontece muito porque a nossa estrutura foi forjada e formada a partir disso, e isso funcionou desde então. Então, Bebel, pensando nisso que você falou, sobre essas estruturas que dão base à nossa sociedade, a gente sempre ouve falar nas discussões atuais sobre o machismo, sobre o patriarcado, e as pessoas sempre misturam as duas coisas. Você acha que o patriarcado e o machismo eles contribuem para essa cultura da violência? E o que seria um patriarcado e o que seria machismo? Tem alguma diferença ou não? Tem diferença sim. A questão toda, Walter, para a gente ser bem conceitual, e eu não vou entrar muito no conceito academicista extremo, né? Mas vamos falar um conceito popular. Patriarcal é um sistema cultural e que há um tempo atrás foi associado também a um tipo de economia, né? As economias, por exemplo, se a gente pega o Primeiro Testamento, as economias agrárias, né, latifundiárias, até mesmo a era dos reis, né, dos faraós, a Idade Média, se a gente for pegar até o século 1524, o Lutero tem citações excelentes do século XVI, que já condenando, a gente já tinha um capitalismo ali estruturado. Toda essa constituição da nossa sociedade, né, da história de mundo, ela se dá em cima de patriarcado e de capitalismo. Para a gente culminar no hoje, tá? Vou fazer esse recorte bem assim. Claro que existem outras estruturas em outros continentes, de outras formas, mas vamos puxar isso aqui para o Brasil, né? Porque aí fica uma coisa mais próxima da nossa realidade, e não como se a gente estivesse falando de um livro de história, uma coisa que é distante.
porque eu acho que isso ainda é um fator muito ruim. A gente acha que feminicídio, violência doméstica é uma coisa distante da nossa realidade. Não é. E aí, o patriarcado é toda a estrutura que teriam nossos pais, né? E, consequentemente, quantas vezes a gente não lê nas Bíblias assim, o pai de Isaías, Jacó, né, os pais do Evangelho, os pais da... Enfim, existe muito essa constituição do compêndio de livros, que a gente chama de Bíblia, em cima do patriarcado, né? A história do povo hebreu, que culminou hoje no cristianismo, os papas, os padres, os missionários, os pastores, são todos, predominantemente na história, homens, né? Então a gente não pode fugir disso. Agora, o patriarcado por si só, ele é uma coisa ruim? Bom, não necessariamente. A gente não pode falar assim, o problema é o patriarcado. Se a gente tivesse uma história de um matriarcado que fosse ruim, o matriarcado seria o problema. O problema é que a gente só viveu, né? Se a gente for pensar assim, é possível se falar de América Latina colonizada pelos jesuítas e pelos cristãos e pela coroa portuguesa, no caso do Brasil. A gente consegue se pensar enquanto Brasil sem pensar nessa história? Não, porque a gente só viveu ela, a gente só tem essa referência. Então, o que a gente pode fazer, que é a nossa luta, é fazer uma releitura dessas escrituras, não só tendo Jesus como chave hermenêutica, mas através de uma teologia feminista, de um olhar feminino e de uma ressignificação desse papel da mulher na sociedade, que a gente vê mais no Segundo Testamento, mas a gente vê figuras muito importantes e que a gente estuda muito rasamente ou dá pouquíssima importância para essas mulheres bíblicas antigas. Agora, existe diferença entre o patriarcado e o machismo? Sim. O machismo é uma visão estrutural da sociedade que vê o homem, o sexo masculino, como superior ao sexo feminino. Então, o machismo por si só ele é um adoecimento mesmo. Ele é realmente, né, uma distorção de que o homem é melhor do que a mulher. E aí a gente volta, Walter, eu tenho certeza que você deve ter uma fundamentação bíblica muito mais rica a contribuir, mas a sociedade cristã, o cristianismo como a gente vê hoje em dia, ele bebe desse helenismo, né, desse contexto romano, grego, onde a imagem e semelhança de Deus é o homem, e que mulheres sequer eram contadas como indivíduos, mulheres não entravam no censo, mulheres eram, né, assim, usadas somente para procriação, essa coisa do repositório da honra, né? E a gente vê esses desdobramentos nos dias de hoje. A mulher velha não serve. Por quê? Porque a gente entendeu que a mulher boa é aquela que reproduz. É aquela que pode dar filhos saudáveis para continuar uma linhagem do homem. Então a mulher velha não serve. A mulher que não tem filhos, a mulher estéril, muitas vezes teve esse papel condenatório amaldiçoado na Bíblia, né? Olha, você... E aí a gente vê alguns casos dos relatos onde Deus ressignificou a vida dessa mulher e deu a ela a maternidade. Só que a gente precisa pensar isso nos dias de hoje e parar de amaldiçoar aquela mulher independente, que quer viver uma vida acadêmica, que quer morar fora, que quer ganhar o seu dinheiro e que não cabe na vida dela a maternidade. E tá tudo bem. Então, mais uma vez, né, a gente vai voltando sempre lá a esses pontos. Quando a gente vê as adolescentes de 12, 15 anos das igrejas evangélicas, elas são desse despertar da vida sexual, não estou falando de sexualizá-las nesse momento, mas é quando os hormônios femininos, a menina tem a sua primeira menstruação, ela já começa a ter, né, um corpo e fluidos em formato de uma mulher pronta, né, o corpo dá esse sinal de prontidão para a reprodução.
a igreja se preocupa em com quem ela vai casar. Com quem que ela vai casar? Quem que vai ser o marido? Sabe, é raro a gente ver as igrejas que se preocupam com a formação profissional, se ela vai ser independente financeiramente, como que é o histórico familiar dessa menina, porque uma menina que é hipersexualizada, que teve em algum momento de sua vida sofreu uma violência sexual, um assédio, ela não vê isso com tão bons olhos, né? Ela tem as suas travas, os seus traumas que a igreja ignora, a igreja não quer entrar a fundo. Ela só está preocupada, né, como a gente vê muitas vezes, em casar jovens para que eles não transem antes do casamento. E aí a gente vê esse tanto de divórcio acontecendo nas igrejas, né, de casais jovens, porque não estão preparados para uma vida adulta a dois, com o rigor, né, e a complexidade que tem isso. Sobre esse ponto que você acabou de citar, eu acho bem legal, porque essa semana teve um caso que repercutiu, né, na internet, de uma menina que ela é adventista, se não me engano, e ela vai denunciar na internet o curso de noivas, de preparação de noivos que ela fez com o marido. Ela vai falar que aquele curso era um preparatório para ela ser uma mãe e para ela ser, tipo, sei lá, um objeto sexual do marido, que ela não teria independência e tal. A gente sabe que nas igrejas que não são adventistas, isso é reproduzido, né? Eu não sei se o Gibran já fez esse curso de casados aí, de noivos, para quando ele foi casar, mas você, Bebel, que cuida de mulheres evangélicas, acompanha elas há muito tempo, como que você acha que essa formação, esse discurso religioso é castrador na vida da mulher? É exatamente o que você disse. E tem uma outra coisa, Walter, que eles usam aquele trecho de Efésios para justificar isso, né? Eles dão função a homens e mulheres. E a gente sabe que aquele texto está falando de coisas que vão muito além. Então, quando fala mulheres, dediquem-se a isso, nananã, homens, nananã, o Paulo está sendo cuidadoso ali em falar exatamente para aquela sociedade, naquele contexto, em cima de um acontecimento que estava ali, posto. Então, ele dá essas instruções. Só que o que a gente faz? Mais de 2000 anos depois, para entender e justificar a funcionalidade. Eu não estou aqui dizendo que a família não é um projeto de Deus, mas para ser projeto de Deus, qualquer coisa tem que gerar vida. E isso é uma coisa que a gente pega muito afinco quando a gente está acompanhando mulheres em situação de violência e isso é tocado de forma rasa. Mas a família é um projeto de Deus. Olha, o Deus que eu creio é um Deus que gera vida, que preza pela vida e pela vida em abundância. Esse relacionamento que você tem, ele só gera morte. Ele está gerando a sua morte, a morte dos seus filhos. Isso aí não está abençoando e nem frutificando a vida de ninguém, muito menos de você e do seu companheiro. Então, é muito complicado a gente ver sobre esses cursos de noivo e de noiva como uma forma de massificar, mais uma vez, né? Eu gosto muito de dizer, Walter, e sem pudores nisso que eu vou dizer, que muitas denominações cristãs evangélicas no Brasil são, para mim, mais uma forma de animismo. Querem dar ânimo e vida para aquilo que não tem. E usam de figuras simbólicas, como a fogueira santa de Israel, como a vassourinha de não sei o quê, e muitas vezes até a família. E criticam muito quando não dá certo. Olha, o seu casamento não está dando certo porque deve ter algum pecado oculto. Porque algum dos dois tem que fazer uma confissão, porque você não está dizimando. Enfim, as justificativas são enormes, mas isso não é só no casamento, tá, Walter? Isso é feito com tudo dentro de algumas denominações. Eu falo algumas porque a gente sabe que não são todas. Se você não tem um investimento igual, se você não escuta as mesmas músicas, se você não frequenta os mesmos lugares, se você tem uma opinião diferente, se você faz um curso de faculdade diferente,
você é rechaçado, expulso, anulado, cancelado, né? A cultura do cancelamento existe nas igrejas muito antes do que virasse essa tecnologia que acontece hoje nas redes sociais, onde a pessoa é colocada no banco, ela é colocada em escanteio, ela é anulada. Então, um lugar que deveria ser uma comunidade de fé, de acolhimento, de partilha, é um lugar de segregação se você é o diferente, se você questiona, se você não se adequa àquela regra explícita que está ali. Para quem está casando muito, muito cedo e não tem noção, né? E aí tem aquele negócio assim, olha, aqui na igreja não pode namorar, então você tem que fazer a corte, ser acompanhada, você vai falar com o seu discipulador, e tem igrejas, eu estava conversando com uma companheira da EIC Salvador, que ela só pôde beijar o marido dela no dia do casamento, depois do sim no altar. E ela fala como que isso foi um peso para a vida dela, né? Então essa noção de pureza, que é uma noção que a gente adquire também da época medieval, né? Ela não é bíblica, ela é uma construção social de controle de corpos. E muitas vezes o corpo que tem que ser controlado é o corpo da mulher. Quantas vezes a gente já não escutou falando assim, minha irmã, esse decote seu tá sendo pedra de tropeço pro irmãozinho, o irmãozinho tá caindo em pecado por causa da sua roupa, do seu vestido. Mas a gente sabe, né, o que a Bíblia diz. Olha, se o seu olho te faz pecar, arranca o olho, cara. Ele não tá falando pra mulher colocar burca. Então, ou seja, essa autoanálise dessas estruturas, elas são pouquíssimo feitas dentro das comunidades de fé, porque elas ajudam a manter essa estrutura funcionando. E para funcionar de forma efetiva, alienante, castradora, opressiva, em nome de Deus, que é um Deus que a gente crê que liberta, né? A gente está no início. Vamos lá, a gente está no início, né? Nós não queremos pôr fogo nas comunidades de fé, não. A gente não aconselha mulher nenhuma a sair das suas igrejas, mas a gente traz uma verdade libertadora ali do Evangelho e se propõe a caminhar com elas nesse sentido. Como é que você vê a igreja lidando com a violência doméstica, Bel? Falo isso porque esse lance desse clipe que repercutiu agora, né, da Cassiane, parece que a igreja trata isso de uma forma mais condescendente, né? Então, Gibran, existe um pensamento comum do Deus que é o Deus da barganha. Eu gosto de citar o livro de Jó. O livro de Jó tem aquela história de Jó, quem não conhece, né? Interessante conhecer, mas eu acho que nossos ouvintes aqui serão todos, em sua grande maioria, cristãos, mas o livro de Jó diz basicamente que Jó era um servo maravilhoso, temente a Deus, e que num certo momento tudo foi tirado dele, as terras, a família, a saúde. E aí ele tinha ali a mulher e os amigos que falam, pelo amor de Deus, renuncia isso, cara, você tá na merda, pelo amor de Deus, não faz isso não. E aí a gente vê no final, nos capítulos finais, que ele foi fiel a Deus e Deus restaurou tudo que ele tinha, não sei quantas vezes mais. Quando eu estava estudando teologia na faculdade jesuíta, e a gente abordou esse livro, uma coisa que o professor deixou bem claro é que esse livro foi escrito numa língua até o capítulo tal e em grego nos capítulos finais, indicando que existia a intenção da igreja, na época a igreja católica, de que essa restauração total do livro de Jó fosse proposital, fosse uma inferência da igreja com relação ao pensamento para manter os seus fiéis ali cativos nessa situação ou em situações de opressão. Olha, você está passando por isso tudo, mas Deus vai te dar a vitória, Deus vai te honrar.
E isso é muito complicado. E aí eu não quero citar nem só... Você me corrige se eu estiver errada, tá, Valtinho? Fica à vontade. Eu não quero nem só citar a igreja evangélica, mas o espírita kardecista, ele também tem um pensamento parecido. Olha, eu estou passando por isso tudo porque eu tenho um karma, porque eu vim de uma vida anterior, então isso está acontecendo agora para que eu tenha resiliência e passe por isso. Até então, a gente pode até concordar. Isso, eu não estou falando que isso é uma inverdade na abrangência absoluta, não. Mas tem certas coisas que eu tenho certeza que Deus não quer que você passe. Que é justamente o dizer não e o colocar limites, que é o que Deus quer de você. Quando a Andréia tem uma pregação sobre limites, que é muito interessante, ela fala que a primeira coisa que Deus fez em Gênesis, na criação, foi dividir céus e terra. Então ali foi o primeiro limite. E quando a gente traz isso para as relações pessoais, aí eu não vou falar nem só conjugais, a primeira coisa é estabelecer limite. Olha, até aqui eu permito que você vá. A partir daqui eu não permito mais. Precisa-se ter um limite. E esse limite, ele não é só o físico, não é só a pele, não é só o tocar. É um limite da confiança, é um limite da idoneidade, é um limite patrimonial e é um limite moral também. Então, quando teve esse clipe da cantora, eu vi o burburinho, né? Eu não tenho muito hábito, né, para falar a verdade, no segmento fonográfico gospel. Eu acho muito mais rico, construtivo, alguns outros tipos de louvores e de músicas me conectam muito mais a Deus do que o segmento gospel. Mas o que deu a entender no clipe foi justamente isso, mesmo depois da correção, que aquela mulher tinha um relacionamento abusivo e que ela colocou um não, né? A segunda versão do clipe, ela pôs o cara pra fora, colocou um bilhetinho lá, olha, eu te perdoo, vai em paz. E aí ele se arrepende, volta e Deus restaura aquele casamento. Deus pode fazer isso? É óbvio que pode. Só que a gente não tem que entender que é normal, que é comum esse tipo de restauração. Muitas vezes o abusador, ele tem sequelas e limitações de como ele aprendeu a se relacionar amorosamente. Eu não estou falando que isso é uma regra, tá, gente? Eu não quero ser rasa nesse sentido. Mas a gente vê alguns relatos assim, olha, eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe. E você reproduz aquilo. Olha, eu cresci vendo a minha mãe buscando meu pai caído no boteco e ele chegava em casa e falava barbaridades. E na psicanálise, esses padrões de pensamento condicionado, eles se repetem na clínica, né? É muito comum na clínica você ver que uma mulher que aceita esse tipo de situação não é só porque a igreja condicionou ela a isso. Tem a parte da igreja, sim, que condena se ela divorciar porque é pecado, uma mulher divorciada vai para o inferno, então, ou seja, uma dupla violência, né? Além da violência doméstica, ela ainda tem a violência espiritual. Mas existe todo um contexto psicobiosocial em torno dessa mulher que condicionou ela a se sujeitar àquilo ali também. Então a gente não pode falar, é só a igreja. Eu entendo que o papel de uma figura pública, seja ela um cantor, seja ela um digital influencer, um YouTube, ou mesmo o que a gente está fazendo aqui agora, é de trazer reflexão a fim de emancipação e não trazer um cativeiro, uma justificativa para que você permaneça numa situação de morte, né? Eu acho que Jesus, quando as pessoas questionam assim que Jesus não foi contra, né, a sua religião na época, ele foi em muitos sentidos. Ele não pôs fogo na igreja, mas ele questionou essas estruturas. E a gente precisa, como homens e mulheres, né, que entendem equanimidade, entendem esse amor salvífico do Pai, questionar
se a nossa postura diante da nossa mãe, do nosso pai, do nosso pastor, da nossa companheira, da pessoa que lava a nossa roupa, do frentista, do nosso irmão que está em situação de rua, da prostituta, do ministro de louvor que caiu em pecado, a gente tem que questionar se a nossa atitude está sendo realmente cristã ou se a gente está reproduzindo mais violência, porque senão a gente nunca vai conseguir quebrar isso. É muito boa a sua fala. Eu gostei que você tocou nesse ponto do condicionamento da religião, e principalmente nesse caso do clipe, porque gerou um debate muito grande, né? Porque quem tentou boicotar o clipe, que era cristão, foi questionado, né? Ah, mas vocês não acreditam no perdão, vocês não são cristãos mais. Não é isso, todo mundo acredita no perdão. Mas o que a gente não acredita é nessa questão forçada, porque isso não é um perdão. E o clipe, inclusive, ele legitima que mulheres elas se submetam a essa violência, né? Então, na verdade, a função do pastor, a função do cristão é falar, olha, você não deve se submeter nunca a essa violência e deve denunciar. A partir daí, você faz o que você quiser, mas você não pode apanhar. Isso não é normal. Então, você contemplou muito bem, muito feliz a sua fala. E aí que a gente está chegando já no final, tá acabando nosso tempo aqui, eu queria te perguntar sobre a EIG, porque você falou que é da EIG no início. Aí eu gostaria que você falasse o que é a EIG, com mais espaço, mais tempo aqui, e como que a EIG dá um suporte para essas mulheres evangélicas que sofrem essa violência. A EIG, Valtinho, é Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Muito importante, né? Todas as vezes que eu falo essas 3 palavras, elas têm um som diferente no meu ouvido. A EIG surgiu através de uma pesquisa da doutora Valéria Vilhena. Ela trabalhava numa casa de acolhimento e eu não vou te dar muitos detalhes porque senão eu vou estar correndo risco de falar alguma mentira. Mas ela foi para estudar um negócio e quando chegou nessa casa de acolhimento, eu não sei se ela é em situação de rua, num bairro mais periférico de São Paulo, as assistentes sociais chamaram ela e falaram assim, vem cá, escuta aqui o que essa mulher está falando. E aí, na situação, a mulher estava falando que ela apanhava do marido dela, não sei quantos anos, mas que em nome de Jesus, Deus ia restaurar ela. E aquilo ali deu um clique na Valéria, porque ela falou assim, como assim? Há quantos anos você apanha? E por que você acha que Jesus vai restaurar? Terminou o atendimento, ela virou para as assistentes e continuou. Olha, isso é comum? Ela falou, minha filha... é no mínimo umas 5, 6 por dia que a gente atende. Então a Valéria deslocou todo o seu olhar de pesquisa para entender o percentual de mulheres evangélicas em situação de violência doméstica que professavam uma fé cristã, que se diziam evangélicas, e por que esse número estava tão subnotificado, como tudo no Brasil, né? A gente tem um sério problema em levantar o tapete para limpar a sujeira, mas as evangélicas pela igualdade de gênero surgiu nesse sentido lá em 2015. E aí, mais uma vez, né, a Valéria é de tradição presbiteriana, uma igreja muito tradicional, e todas as vezes que ela questionava isso, era se tirado de foco, não, veja bem, não é bem assim, era só um caso, vamos orar pela irmã, e aquilo foi incomodando ela foi se posicionando, mas, né, apesar de ser o trabalho de pesquisa dela, ela foi se posicionando mais veementemente e se unindo, né, a outras mulheres do Brasil inteiro, e aí hoje a gente tem a EIG, em muitas capitais, acho que só na região norte que a gente não tem uma EIG ainda, mas a gente tem EIG Nordeste, EIG Londrina, EIG São Paulo, EIG BH, EIG Bahia, está começando agora, justamente para isso, porque nós sabemos que o ambiente das igrejas evangélicas, ele quer silenciar mais uma vez essa mulher, porque como tudo na igreja evangélica, qualquer tipo de ação que é fora de conduta, né, vamos colocar assim, tudo aquilo que não reza na cartilha judaico-moral cristã, que é pregado pelas igrejas evangélicas, é tido como pecado, é uma denúncia e aquilo ali é mal visto.
Então, se a gente tem um pastor que rouba, aquilo ali é abafado. Se a gente tem um pastor que traiu a sua esposa, que se divorciou, aquilo ali é abafado. Se a gente tem um irmãozinho alcoólatra, aquilo ali é abafado. Se a gente tem um ministro de louvor que está passando peru em meia comunidade, aquilo ali é abafado. Então, chega de se abafar. A EIG vem com esse trabalho de acompanhar, caminhar e dar voz para essas mulheres. A EIG é um coletivo, tá, Valtinho? Nós não somos uma igreja, nós não somos um grupo de oração, apesar que sempre quando junto evangélico a gente dá um jeito de orar, né, de cobrir espiritualmente a vida uma das outras. Mas nós temos diversas mulheres de diversas áreas, de diversas denominações, cristãs ou não cristãs, mulheres trans, mulheres cis, mulheres travestis, prostitutas, todas são extremamente bem-vindas, né, nesse contexto da EIG, católicas, nós temos espíritas que caminham com a gente, nós temos, né, várias denominações também, e é um movimento muito radical contra qualquer tipo de opressão, contra qualquer tipo de colonização, né? Então a gente tem como fundamento ter o cuidado, por exemplo, de rezar pai, mãe e nossos ancestrais, porque a gente quer contemplar as irmãs que não são, né, de fé cristã. A gente tem esse cuidado do estudo da Divina Ruá, né, onde a palavra Espírito Santo original foi Ruá, e Ruá significa aquele que gera, né, aquela brisa, aquele fôlego divino, e que na essência da origem, né, da etimologia da palavra, indica o feminino. Então, a gente precisa tirar do evangélico que o masculino é Deus e o feminino é a Bíblia. O feminino é a Ruá. A Ruá é essa que gere, essa que nos dá potência, essa que nos move, essa que está como consoladora entre nós até a segunda vinda de Cristo. Em relação a acolhimento, a EIG não é uma casa. Então, o que nós temos? Nós temos um banco de dados muito próximos de todas as estruturas, principalmente dos aparelhos do Estado, que fazem acolhimento em situação de violência. É muito importante, quando a gente fala situação de violência da mulher, situação de violência doméstica ou feminicídio, que é o pior dos casos, onde já não tem mais a violência, né? A gente vai tratar só a estatística, porque infelizmente o pior aconteceu, é que muitas vezes essas mulheres chegam nessas casas-abrigo, ou igual em Belo Horizonte temos a Casa Tina Martins, temos a Bem-vinda em Contagem, e por elas falarem que são evangélicas, as meninas, as nossas irmãs feministas, com o qual eu tenho muita honra e carinho por caminhar ao lado delas, elas não sabem muito bem o que fazer. Justamente porque elas entendem que o problema dessas mulheres é a religião delas. E aí é o que a gente estava falando. A gente não pode incorrer o risco de, mais uma vez, violentar aquela mulher que já está fragilizada e violentada, né? Eu não quero que ela deixe de acreditar no Deus dela. Eu não quero que ela largue a igreja. Mas eu quero que ela entenda que o que ela acredita como fé é uma distorção, é uma cuidadosa ferramenta de alienação e aprisionamento, e que a verdade do Evangelho é muito maior e muito mais amorosa do que ela pode imaginar. Então a gente caminha muito próximo, a gente muitas vezes socorre, ampara, cobre espiritualmente, cobre financeiramente, às vezes, né, faz esse intercâmbio com os aparatos públicos especializados para acolher essa mulher, mas aquilo que a gente disse. A violência doméstica, ela não se dá só na primeira vez que o homem levantou a mão para a mulher. Ela se dá num xingamento, ela se dá num anulamento, ela se dá num bullying que aquela menina sofreu quando ela era adolescente, ela se dá numa rejeição materna, paterna, ela se dá numa violência. Isso tudo construiu aquela mulher que aos 34 anos, 33, né, 20 e poucos, foi a uma delegacia prestar queixa. Então é muito difícil, né, quando a gente vê jovens, né, 21, 20 e poucos anos, em um relacionamento abusivo,
onde o menino determina qual é a roupa que ela vai usar, se ela pode ou não passar um batom vermelho, onde um pastor vira e fala assim: você, estudante de história, você está se desviando dos caminhos do Senhor. E a gente acolher essas meninas de 24 anos em plena auge de uma graduação e falar: não, filha, você não está longe não, pelo contrário, o que Deus quer de você é realmente isso. Então, assim, a EIG, ela é um coletivo para um suporte. A gente tem, sim, a intenção de incluir na Lei Maria da Penha uma tipificação que é a violência espiritual, né? A gente teve recentemente o caso João de Deus, onde ele abusava sexualmente, violentava várias mulheres em nome de uma possível cura, né, nos seus rituais. A gente já teve várias denúncias de outros pastores. Nós sabemos de denominações que, para o cara assumir um cargo de pastor, ele já tem que ter casado com no mínimo 2 filhos, porque ele tem que se submeter a uma vasectomia. E aí a gente sabe, né, que muitas vezes ele cai ali com aquela irmãzinha, ele abusa, ele usa de uma fragilidade para induzir aquela irmãzinha a um ato sexual em nome de Deus, e que, para não correr o risco dela engravidar e ter a prova física de que foi ele, né, de um exame de DNA, ele sofre uma vasectomia. Então, ou seja, nós da EIG, nós não temos a intenção de tirar mulheres da igreja, de destruir casamentos aos olhos de Deus, tá? Casamentos que geram morte, que são opressão. Isso aí, a gente ora constantemente para que, em nome de Jesus, caia sozinha e para que a mulher saia viva, né, e vívida para um novo relacionamento, para seguir a vida dela. Mas, diferente do que o pessoal fala, né, nós não temos o sovaco cabeludo, e se tivermos também, isso não é um problema. Nós não colocamos crucifixo nas partes íntimas, a gente não quer profanar o que é sagrado para vocês. Enfim, é um início de uma construção. Eu arrisco dizer que a 5ª onda feminista será cristã, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque a gente precisa, né, homens e mulheres, encarar de fato, com carinho e com muita seriedade, que essa opressão ao sexo, ao corpo, à voz, ao pensamento, ao lugar de liderança, a potência das mulheres, ele precisa ser visto como Deus vê, com igualdade, com equanimidade, e não como uma subalternidade, como uma indiferença, como um lugar de servidão e de subserviência. Bel, bacana demais. Para vocês que estão nos ouvindo aqui, eu queria te falar que esse nosso podcast, como todo esse nosso portal de conteúdo, ele tem um oferecimento da editora Recriar e também da Faculdade Unida, que tem nos apoiado. Se você gostou desse conteúdo, se você tem gostado desses conteúdos que a gente tem feito, nos ajude a manter esse portal de pé. Entra aí no www.apoia.se/ORP e nos paga um cafezinho. Seja um mantenedor, seja uma mantenedora desse nosso trabalho. E a gente trocou uma ideia aqui com a Bebel Lourenço, aqui de Belo Horizonte. Foi um privilégio. Muito obrigado por esse bate-papo, Bel, que coisa gostosa. Apesar desse assunto triste, dessa nossa realidade machista, cristã, europocêntrica, sei lá, desse país. Mas muito obrigado aí por você ter topado bater esse papo com a gente desse assunto tão delicado. Imagina, inclusive você citou a editora Recriar, a Valéria Vilhena tem textos, né, junto com irmãos queridos como o Filipe dos Anjos, etc., em algumas publicações da Recriar. Então, quem quiser ler mais sobre teologia feminista, né, entender mais de onde que a gente tira isso, né, a gente vê muitos pastores mais conservadores, de uma linha teológica descredibilizando todo o movimento. Então a gente não é uma modinha e nem queremos ofuscar o trabalho teológico de ninguém, mas vale a pena conferir, né? Aí eu deixo para vocês isso aí. E contem comigo. A EIG está nas redes sociais, como no Instagram, @mulhereseig, no Facebook, Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Então, quer trocar uma ideia, quer fazer uma denúncia, quer pedir ajuda, quer saber, né, sobre os trabalhos, os cursos de formação, as lives, por favor, fiquem à vontade, né? A gente tem intenção de
caminhar com vocês na fé, na graça, né, para que a gente seja cada dia mais agraciada, né, mais coberta por esse amor salvífico do Pai. Eu gostaria de agradecer a Bebel Lourenço pela participação especial aqui nesse dia. Essa é uma série que nós estamos trabalhando tem algum tempo, que chama Direitos Humanos, e o episódio de hoje chama Violência Doméstica. Esse é um podcast que nós trabalhamos constantemente para trazer temas relevantes para o atual discurso da igreja. Estamos muito felizes com a participação da Bebel. Caminha com a gente aqui em BH, tem vários trabalhos relevantes, trabalhos simples, mas revolucionários. Beijos. Foi editado por Felipe Bulbarelli.